noite a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de qualificação de agente comunitário de saúde. Queria dizer a vocês que é um enorme prazer. Eu me chamo Leolina Franklin de Oliveira. Atualmente eu sou diretora clínica de um hospital aqui no interior do Ceará, uma cidade chamada Lavras da Mangabeira. Sou professora desde 98. O professor de ontem de vocês, o Dr. Leandro, foi meu aluno de ensino médio, foi meu aluno no curso de técnico de enfermagem e posteriormente ele fez faculdade de enfermagem. Hoje em dia é especialista em saúde pública, saúde coletiva. Eu sou de outra cidade, eu sou na cidade chamada Crato, também no interior do Ceará. Minha primeira formação foi nessa cidade. Me formei como professora em matemática, como enfermeira há 16 anos. Fiz especialidade em obstetrícia, administração hospitalar e posteriormente fiz medicina. Hoje em dia eu sou médica aqui na unidade do interior do Ceará. Mas eu quero dizer a vocês que o meu maior prazer, como eu me sinto mais feliz, é dando aula. Adoro a interação professor-aluno, gosto desse contato, mas infelizmente no momento que nós estamos vivendo, isso está sendo impossibilitado por toda essa crise de saúde. Quero dizer para vocês que vocês aproveitem o máximo esse curso. Na nossa última aula nós teremos um fórum onde todas as dúvidas serão sanadas, então vão juntando as dúvidas, vão pensando a respeito, vão estudando, porque tudo isso vai ser sanado com a glória do Senhor na nossa última aula. Hoje eu falava aqui com o professor Leandro, no nosso ambiente de trabalho, porque a gente também trabalha junto aqui nesse hospital, e eu disse a ele para que a gente pudesse criar um e-mail que ele vai passar para vocês, para que as atividades que a gente vai passar no decorrer dessas 2 semanas de encontro, vocês possam estar enviando para esse e-mail coletivo, que será de nós dois. A gente vai dividir esses conteúdos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as ações de promoção de saúde e prevenção de doença. Acredito eu que na aula passada vocês conheceram um pouquinho do SUS, né? Serviço Único de Saúde. Esse modelo de saúde que o Brasil tem, que é ímpar, que é lindo. Quem já leu sobre o SUS ou quem já viu tudo que está no papel dele é muito bonito, porque é uma saúde integral. É uma saúde que ela preza pela qualidade, ela preza pela integralidade e ela preza por aquilo que eu acho de mais bonito, que é a equidade. Que para que os que não sabem, equidade significa dar mais a quem precisa mais, né? Então, o SUS é para quem precisa de verdade. Ah, Leolina, e não é para todos? É para todos. Porém, aquele que precisa mais, eu tenho que dar mais. Então, de repente, eu tenho aqui no meu serviço 2 atendimentos obstétricos. E eu tenho uma primípara de 14 anos com picos hipertensivos. E tenho uma multípara, 3ª gravidez, que tudo está correndo bem. Então, quem eu coloco primeiro? A minha primípara. Então, dar mais a quem precisa mais. Uma coisa que me deixa extremamente angustiada nos serviços de saúde é ajeitar para aquele conhecido. Quem me conhece sabe que é uma das coisas que me deixa mais irritada. Fulaninho, que é filho de fulano. Não. Todo mundo perante ao SUS e perante a saúde, meu povo, vocês que vão entrar na saúde, tem que ser igual. E aquele que precisa mais, você vai ter que dar mais, tá bom? Então, eu quero que vocês já guardem isso na vida de vocês. Porque isso a gente está fazendo não é só para o povo, não, é para Deus. Deus vai dar toda a recompensa. Então, a gente tem que pensar nisso, naquele que precisa mais. Então, vocês, agentes de saúde, parabéns por ter passado no concurso. Não é fácil. Não é fácil. Encontrar um lugar, uma sombra, num sol desse, meu povo, é muito difícil. Então, vocês estão de parabéns por ter chegado até aqui. Espero que eu possa contribuir um pouco, né? Com algumas coisas que eu já sei, que eu já vivi. Porque eu trabalho na saúde há 16 anos. Então, e no SUS, viu? Então, eu já vivi muita coisa. O SUS todo dia se transforma. A gente está vivendo um momento diferente, uma pandemia, algo que eu nunca tinha enfrentado.
o distanciamento social, andar de máscara, coisa que eu só via na televisão os chineses fazendo. E a gente tá vivendo isso aqui no Brasil. Não poder abraçar, não poder apertar a mão. É muito difícil, eu sei que é difícil para vocês também. Mas é um momento que a gente está vivendo. E a gente, como profissional de saúde, digo logo a vocês, tem que dar exemplo, tem que se comportar. Porque se eu que sei de todos os riscos, de como eu deve ser, se eu não faço, imagina aquele que é leigo, que não entende, que não acredita. Então, assim, já fiquem sabendo de agora. Vocês, agentes de saúde, serão espelhos. Então, as pessoas vão imitar vocês. Então, a partir de hoje, a gente tem que ter cuidado com o que a gente diz. Cuidado com as informações que a gente passa. Nem tudo é verdade, nem tudo que está na internet é verdade. Então, antes de passar qualquer informação, ler, estudar, perguntar a alguém que esteja mais inteirado. Conversem, perguntem, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe algo. Pelo contrário, é sinal de maturidade. Então, se informe, perguntem antes de passar qualquer informação. Porque podem acreditar. Eu trabalho na Unidade Básica de Saúde, no PSF. E o agente de saúde, ele é aquele elo que liga. É ele que me diz os meus pacientes. É ele que traz os pacientes para mim. É ele que tria. É ele que diz, doutora, vamos na casa de fulano que esse paciente está precisando muito, ele está tão ruinzinho. Então, assim, não tem que ser aquele, eu tenho que ir naquele paciente que é porque é um parente seu e que nem estava precisando. Eu só tenho 5 visitas domiciliares por semana. Então, a gente tem que escolher aquele paciente que realmente está mais necessitado, que não pode mais esperar. Então, pensem sobre isso. Se essa realmente é a carreira que vocês querem seguir. Porque, para sempre, vocês serão agentes de saúde. Não tem sábado, não tem domingo, não tem hora. As pessoas vão perguntar as coisas a vocês. Fiquem cientes disso, tá bom? Dizer que eu tô aqui para o que vocês necessitarem. A gente vai se comunicar por e-mail. Se vocês quiserem alguma informação, pode mandar uma perguntinha por e-mail. Não prometo responder na hora, porque como eu disse a vocês, eu trabalho no PSF, eu dou plantão em 4 hospitais. Então, assim, nem sempre eu vou poder responder na hora, mas sempre quando eu tiver de folga, eu vou dar uma olhadinha no e-mail e o que eu puder ir respondendo, eu vou respondendo. E no fórum a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, né? Começar a nossa aula. Conversei demais já. Essa aí é só mostrando a vocês uma imagem que a gente tinha antigamente do que eram os serviços de saúde. Então aí a gente tem enfermeiros, tem médicos, todo mundo olhando para esse paciente, né? Então, promover a saúde envolve muitas pessoas. De vez em quando eu vou ter que tirar minha carinha do canto, viu, meu povo? O Leandro, ele é mais organizado em relação a isso. Eu acho que ele já deixa os espaçozinhos dos slides para caber o rostinho dele. Eu não sou tão organizada, tá? Bom, então falando um pouquinho do histórico, né? O pai da medicina foi Hipócrates. Ele falava que deveria existir um equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente para evitar as doenças. Naquela época, eles acreditavam muito numa coisa chamada de miasma. É como se... que é o que a gente vê hoje, né, meu povo? Se a maioria das doenças viesse pelo ar. Hoje a gente está vivendo esse coronavírus, que se propaga em gotículas, né? Se propaga no ar pela proximidade, através de gotículas que a gente espelha, através do espirro, através da tosse, através da fala, porque tem gente que fala cuspindo, né, meu povo? Bom, a gente viveu um momento também muito escuro, que foi a peste da Europa, né? Onde teve mais de 1/3 da população morreu, que foi a famosa gripe, a gripe espanhola. Existia também a questão da cultura do horror no Ocidente, né? Eles tratavam a doença como se fosse um castigo divino. Se você está doente, é porque seu pai cometeu um pecado, se você fosse uma criança. Ou então, se você está doente, você está pagando alguma coisa. Surgiu o Renascimento, você está falando um pouquinho de história, viu, meu povo? Surgiu o Renascimento, aonde começaram a aparecer os intelectuais, os estudiosos, né? Teve os avanços na física mecânica, o homem agora trabalhava como máquina. A gente vê, quem gosta de filmes antigos, vê aqueles filmes de Charlie Chaplin, Carlitos, né? Onde ele fala dessa revolução industrial. Na década de 70, aí já se começou a criar um conceito sobre saúde. A saúde é uma pessoa saudável quando ela não está doente. Muitas pessoas até hoje em dia têm esse conceito de saúde, que saúde é a ausência de doença, né? Apareceu Louis Pasteur, que era um cientista, né, que ele falava da teoria da unicausalidade, ou seja, que a doença era causada por uma única coisa.
cada doença tinha o seu motivo, tinha o seu agente patógeno, por isso que a gente fala de pasteurização, né, que é deixar o leite estéril. Então vem em homenagem a ele, porque ele falou sobre isso, sobre cada organismo sendo provocador de uma doença. Hoje em dia a gente não sabe muito bem que não é assim, né? Que existem patologias, existem as famosas síndromes. Síndromes são justamente quando a gente tem vários sintomas juntos. Então, as síndromes são causadas às vezes por vários patógenos. E surgiu a Organização Mundial de Saúde, onde se discute sobre saúde, onde se discute sobre doença, e ele que nos dão as nossas bases para que a gente possa fazer os nossos estudos. No século XVIII, a urbanização ficou muito acelerada, apareceu a industrialização, isso impactou na produtividade, né, e na qualidade de vida das pessoas. As pessoas trabalhavam muitas horas por dia, acabavam ficando doentes, não se alimentavam bem. Aqueles que eram substituídos por máquinas começaram a apresentar transtornos mentais, alcoolismo, existia também muita violência. Então, o mundo mudou, né? Com a industrialização, o mundo tomou outro rumo. Então, o conceito de saúde, né? Saúde vem do alemão Halle, que significa saúde, vigor, e Ole, que significa completo e integral, ou seja, integralidade do corpo, né? Lá na Idade Medieval, a perda dos alenes, ou seja, a perda da saúde, era devido a um grave ferimento, né? Foi aí que surgiu a enfermagem. A enfermagem ela surgiu numa guerra, a Guerra da Crimeia, onde a precursora da enfermagem, para quem não sabe, chamada Florence Nightingale, ela foi chamada de Dama da Lanterna porque ela ficava pastorando, viu, meu povo? Pastorando os soldados, né? Aqueles soldados que eram atingidos, ela ficava pastorando. Na verdade, a gente não tinha muita medicação na época, muito não se tinha descoberto, não existia anestesia, então muito pouco era feito. O que a enfermagem fazia na época era cuidar, segurar na mão e dar apoio, que muito se faz disso ainda hoje, né? Em relação ao modelo biomédico, né? A saúde é quando os órgãos estão todos trabalhando uniformemente e em silêncio. Isso é o modelo biomédico. Já para a Organização Mundial de Saúde, define a saúde como o quê? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é só a ausência de doença. Então, por exemplo, aquelas pessoas que não estão doentes fisicamente, mas vivem ansiosas, não conseguem dormir bem, estão doentes. Aquelas pessoas que não estão doentes fisicamente, mas de repente passam fome, estão doentes. Aquelas pessoas que não têm lazer, vivem trancadas dentro de casa, não têm perspectiva de vida, estão doentes. Então, doença não é só, saúde não é só completa falta de doença física, mas é estar bem. Ser saudável não é só não estar doente fisicamente, é ser feliz, é ter o que comer, é poder passear, é poder estudar. Isso é saúde. Então tem que ser uma saúde física, saúde psicológica, que tá tão difícil viver isso esses dias, meu povo. Que a gente tem encontrado de gente com transtorno de ansiedade, com angústia por estar dentro de casa, por não poder ver seu pai, ver sua mãe, não poder tocar. Tá um momento muito difícil. E a saúde social, que é essa interação. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos, meu povo, um do outro. Então esse momento tá muito difícil. Ainda bem, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no interior do Ceará tá diminuindo bastante, graças a Deus. A gente agora em setembro já vai voltar quase ao normal, né? Espero que dê tudo certo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como a ausência de doenças ou enfermidades. E o que seria doença, né? Anterior à concepção de saúde, ela é mais imediatista, ela foi chamada também de um fenômeno sobrenatural, quando disse que que não era nada que vinha de Deus, influenciada pelos demônios. Quantas pessoas doentes mentais, esquizofrênicas, não foram exorcizadas?
porque eram demônios, estavam sendo possuídas, onde era uma esquizofrenia, ou era um transtorno bipolar. De repente a pessoa estava super feliz, de repente a pessoa estava depressiva. Os esquizofrênicos escutam vozes, eles podem ficar agressivos. Isso não é um espírito, isso é um transtorno mental. A teoria dos miasmas, que era o ar contaminado, o modelo religioso, místico, a doença como um pecado, que eu disse a vocês, né? Se você está doente é porque você está pagando. E o enfermo era responsável pelo seu sofrimento. Você está doente porque você quer. Meu povo, quem quer estar doente? Ninguém. Eu às vezes me pego sendo até um pouco cruel com meus pacientes. Seu José chega pra mim, tossindo. A primeira coisa que eu pergunto: seu José, o senhor fuma? Fumo. Ah, pois não fica bom não. Como é que só vai ficar bom fumando? Às vezes eu faço isso, meu povo. Aí depois quando ele sai eu digo: oh meu Deus, por que eu disse isso? Vício é tão difícil de deixar. Por que eu não dei a mão? Por que eu não fui mais empática? Às vezes eu quero ser meio assim, sabe? Um choque na realidade. Hoje mesmo eu atendi um paciente assim, com história de dor precordial, dor no peito. Há uma semana. Bebe não, fuma, pois não fica bom. Não fica porque os seus vasos estão todos sendo obstruídos. O sangue faz força para passar, sua pressão sobe. Um vaso desse pode estourar e o senhor pode ter um infarto ou um AVC. Quando eu calei a boca, eu disse: ai meu Deus, agora pronto, por que eu disse isso? Tentei remediar, tentei ser mais gentil. Na saída eu disse: seu José, vamos diminuir o cigarro, né? Pedi eletro, passei sintomático. Mas eu disse a seu José, meu povo, mas a culpa não é dele, é vício. A minha função enquanto profissional de saúde é estender a mão se ele quiser ajuda. Eu sempre pergunto se quer deixar de fumar, porque também se não quiser não tem o que eu fazer, né? Enfim, por enquanto só mando no meu filho. A doença também como um fenômeno que inclui não apenas a participação individual, mas também social. Aquelas pessoas que eu lembro muito isso, né? Às vezes a gente está fazendo pré-natal e orienta a alimentação da gestante. Eu tenho que lembrar que às vezes aquela gestante é carente, ela não vai ter como comprar as comidas que eu quero que ela compre. Meu paciente diabético, comida integral, meu povo, é muito caro. Então eu tenho que lembrar disso, que às vezes a doença não é só culpa dele. Quer dizer, nunca é culpa dele, né, meu povo, oh, meu Deus. Enfim. Mas também é um fenômeno social, né, onde ele está inserido. A doença como um processo fisiopatológico que determina o estado disfuncional do organismo. E enfermidade é um estado subjetivo do indivíduo quanto à doença. Ou também pode ser definida como anormalidade, que significa disfunção. Tá bom? Meu povo como ficou pequenininho, mas dá pra ver. Eu vou mandar os slides para vocês também, tá bom? O papel do doente. Afeta o relacionamento com os demais indivíduos normais e inclui 4 aspectos. A irresponsabilidade do paciente pelo seu estado, ele não é responsável por isso. A dependência em relação a outra instância social, como eu falei para vocês, meu pacientezinho diabético não tem condição de comprar comida integral, não tem condição de passar no endócrino para ajustar a dose de insulina. Ele tem dor articular, então ele não vai conseguir fazer atividade física, então é muito difícil. O afastamento em diversos graus dos outros papéis sociais. De repente, um homem que era extremamente ativo teve um AVC e não vai mais conseguir trabalhar. Ele vai ficar também deprimido. E a obrigação, né, de buscar saída para esta situação. Ele se vê angustiado e procura o serviço de saúde e ele tem a necessidade de sair daquilo. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, estamos aqui para ajudar, tá bom? Esses são os determinantes sociais em saúde. A gente tem que lembrar que por trás daquele indivíduo tem a família, tem o ambiente que ele vive, tem o seu trabalho, o que é que ele faz. Será que é o trabalho que está causando esse sofrimento, essa doença? Será que é a má nutrição que está causando isso? Então a gente tem que envolver todas essas condições socioeconômicas, culturais, ambientais gerais. E eu digo muito, normalmente quem me conta isso não é o paciente, é o agente de saúde. Ah, doutora, a senhora passou tal medicação, ele não vai comprar não, porque ele não tem condição. O dinheirinho que ele recebe só dá para fazer a feira. Né? Então, o agente de saúde me diz isso, para eu tentar adequar a medicação daquele meu paciente por alguma que o SUS forneça. Então, tem que lembrar disso aí, né? Tem que ver a questão
da idade do paciente, do sexo, dos fatores hereditários. A família dele, todo mundo morre de infarto. Então vamos ter cuidado com esse paciente, vamos orientar a dieta, não deixar ele comer gordura, vamos orientar a atividade física, a não comer nada condimentado. Vamos ver onde é que ele trabalha, as condições de vida, se ele está desempregado, se tem saneamento básico, se tem serviço de saúde próximo, se ele tem onde morar. Então tudo isso me fala sobre a saúde desse indivíduo. Então, saúde não é a ausência de doença. É um bem-estar físico, mental, social. A gente tem direito a isso, meu povo. A gente tem direito à moradia, a lazer, à saúde. Está lá na Constituição. Então, cabe a nós, que somos estudantes, que estudamos o tempo todo e que conhecemos nossos direitos, orientar nossos pacientes. Né? Orientar essas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente de conseguir ter essas informações. Então a gente é esse elo, vocês são esse elo, vocês vão levar essas informações para esses pacientes, tá bom? Então a saúde e a doença tem aí, né? Quando a gente tá saudável, a doença cai. Quando a doença aumenta, a saúde cai. Então essa gangorra. Então a gente sempre tem que estar o quê? Do lado da saúde, né? Para que ela fique sempre alta, tá bom? Então tá aí, binômio saúde e doença. O binômio saúde-doença é um gradiente de sanidade específica a cada indivíduo ou comunidade, de equilíbrio entre o ecossistema físico, psicobiológico, socioeconômico, cultural e topológico. Então, esse aí foi um grande estudioso chamado Savastano que falou sobre isso em 1980. Então, tem esse binômio, tem esse gradiente, que a gente tem que ficar sempre querendo que a saúde fique de um lado maior, um lado mais positivo. Então, de novo, ó, saúde e bem-estar físico, econômico, social. Então, as pessoas, para ter saúde, meu povo, tem que ter projeto de vida, tem que ter autonomia, tem que ter vida em comunidade, tem que ter resiliência, saber que nem tudo dá certo, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente sonha dá certo. Às vezes não dá, mas a gente tem que saber ver que a vida tem não e a vida tem sim. Aquela história de que uma porta se fecha, mas abre uma janela, é verdade, viu? Às vezes não era para ser. Então a gente tem que aprender a ter resiliência, a aceitar também as coisas que nem sempre são para ser. Só Deus sabe das coisas, meu povo. Então o bem-estar, a saúde tem tudo a ver com isso. Saber superar os momentos ruins, porque a doença mental, meu povo, eu acredito que seja a doença do século. É pior do que o Covid. Vocês não têm noção, ou têm, não sei, do que é uma pessoa depressiva, que não tem projeto de vida, que não tem perspectiva. Eu fico imaginando como é que alguém acorda e não sabe o que vai fazer hoje. Porque eu não me imagino acordar e não saber o que eu vou fazer. Tá aqui minha cabecinha cheia de coisas para fazer amanhã, já tá tudo planejado. Às vezes não dá certo e eu me frustro, mas eu me reorganizo e amanhã dá certo. E se não der, porque não era para ser, em outro momento dará. E se não der, deve vir uma coisa melhor por aí. Eu sempre tento pensar positivo, sempre. Então, em relação aos modelos de crença em saúde, a adoção de comportamentos preventivos depende de 4 níveis, de 4 variáveis. Percepção de vulnerabilidade em relação ao determinante agravo, percepção da severidade, isto é, que o agravo pode trazer graves consequências à sua saúde, percepção de benefícios, isto é, que os comportamentos preventivos podem ajudar, e barreiras percebidas, obstáculos, desconfortos, impedimentos e qualquer outro aspecto negativo que impeça de adotar comportamentos de prevenção. Então vamos lá, o que é prevenção? Hoje a gente sabe muito bem o que é prevenção. O que é prevenção hoje, meu povo? Usar máscara, lavar as mãos, não tocar em objetos e levar a mão aos olhos, à boca, não é isso? Ficar muito próximo das pessoas. Se por acaso não tiver de máscara e for espirrar ou tossir, colocar a parte da frente do braço. Então isso hoje em dia é prevenção. A gente precisa viver a prevenção. Estou eu aqui há 6 meses cuidando de pacientes com Covid. Fiz 8 testes já. Amanhã de manhã farei outro. Todos negativos. Então, usar a danadinha da máscara, né? Usar o gorrinho no cabelo para atender os pacientes. Evitar adornos, unhas curtas. Então, tudo isso é prevenção.
Só que o indivíduo tem que saber que isso é prevenção. Ele tem que aceitar para poder fazer. Então ele tem que se comportar. Então, aquelas pessoas que fazem aglomeração, que fazem festa, que vão beber e que não se importam, elas não estão se prevenindo. Aquele paciente meu cirrótico, que continua bebendo, não está se prevenindo. O meu paciente hipertenso, que fuma, não está se prevenindo. Mas ele tem que perceber esse benefício. Se ele não aprende, se ele não entende, se ele não aceita, não há o que eu fazer. Então, eu estou aqui para cuidar dos sintomas que surgirão. Mas aí vocês, enquanto profissional de saúde, ACS, que tem vínculo com a família, que são próximos, porque provavelmente vocês vão trabalhar em áreas na qual vocês moram, pelo menos é assim que o Ministério da Saúde determina. O ACS ele tem que morar na área que ele vai trabalhar, então vocês conhecem as pessoas e vocês têm esse poder de persuasão, de convencer mais fácil do que eu, que só vejo ele uma vez a cada mês, que não sou próximo. Acreditar no vizinho, meu povo, é bem mais fácil. Bom, então vamos lá, né? Coloquei a touquinha, viu, meu povo? Que eu fui ali ver um paciente. Então vamos continuar, né? Então, o que é saúde? Né? Saúde é um bem comum, então todos nós temos direito à saúde. Não tem como trocar. Dinheiro não compra saúde, meu povo. É um direito social, está lá na Constituição. E é um exercício de cidadania. Então, nós somos agentes que promovemos a saúde. Tanto como educadores, porque a gente no PSF, né, na Unidade Básica de Saúde, que é onde vocês vão trabalhar, nós somos agentes de prevenção à saúde. Então, a gente previne a doença, né? A gente promove a saúde. Principalmente vocês, que, como eu disse, são esse elo de ligação entre a ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é o postinho, e a comunidade que vocês estão inseridos, tá bom? Então, isso é saúde, é um bem comum, é um bem para todos, tá certo? Promover a saúde, né? É um conceito amplo, promoção. A promoção à saúde, ela evita a doença, mas tipo, menino, não pode ir pro local que tem poeira para evitar rinite. Não é assim, né? Menino, então não peguem água quente para não gripar. Não é isso, né? A gente, quando promove a saúde, a gente pensa num conceito mais amplo, de fazer a pessoa estar bem, estar saudável, evitando qualquer doença. Não é um tipo específico de doença. Hoje em dia a gente fala muito em prevenção para o Covid, né? Mas a gente sabe que o Covid é uma virose e que nossa grande preocupação é porque ela causa inflamação pulmonar que pode levar a uma pneumonia. Então, assim, a promoção à saúde, né? Promover a saúde não é só uma doença específica, mas é o bem-estar como um todo. Então, quando eu digo que saúde não é só a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, mental, social, né? Então, a gente visa o desenvolvimento de pessoas, que as pessoas se desenvolvam, que elas tenham sonhos, que esses sonhos sejam realizados, que elas tenham futuro, né? Isso, então, é isso que é promover a saúde. Então, é o entendimento e controle da saúde e do bem-estar, e ela é intersetorial, né? Eu não encontro saúde em um determinado local. Quando eu digo que a saúde tem um conceito amplo e promover saúde é um conceito amplo, eu posso estar fazendo essa promoção não só na casa do meu paciente, na visita domiciliar, mas em grupos comunitários, na igreja, nas creches. Existe o PSE, que é o Programa de Saúde da Escola. Então, promover a saúde é educar em saúde, né? Porque não visa só uma doença, tá certo? Então, isso é o que é promoção. E quais são as estratégias de promoção da saúde, né? São reconhecidas a partir da posição do observador. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, principalmente vocês que estão inseridos na comunidade, vão observar, né? Porque tem vários significados. De repente, está tendo um surto de dengue na minha comunidade. Então, as minhas ações estratégicas vão ser para evitar a proliferação do mosquito, né? Então, eu vou fazer a educação em saúde para dizer às pessoas que não deixem água parada, que olhe se não tem tampinha, pneu no seu eu não sei como é que vocês chamam aí, aqui a gente chama terreiro, né? Eu não sei aí como é que vocês chamam. No seu muro, né? Então, isso são estratégias de promoção. Então, de repente, tá tendo surto de dengue e eu não vou fazer
estratégias voltadas para doenças de Chagas. Então, vocês que estão lá inseridos na comunidade vão perceber quais são as vulnerabilidades, quais são as doenças mais prevalentes, e a gente vai criar ações estratégicas voltadas para aquele problema, né? Então, tem as questões metodológicas, as possibilidades de ação, né? Tem que ter a visão do mundo, as pessoas têm que entender que o benefício não é só para você, mas para o seu vizinho e do seu vizinho para o outro, principalmente essas doenças que se espalham com muita facilidade, né? As dimensões interrelacionadas, o Estado e a sociedade têm que estar inserido. A gente precisa do poder público e a gente está percebendo o quanto a gente precisa também do poder particular. Hoje, com esse Covid, quantas UTIs não foram solicitadas pelo Ministério da Saúde para que recebessem nossos pacientes, porque as UTIs SUS estavam lotadas. Então, é um entendimento, né? Não só individual, mas coletivo. É a humanidade toda, né? Então, essas estratégias têm que estar voltadas para todos. Mas a gente tem que apontar o alvo certo, né? Para a gente também não criar estratégias que não condizem com a realidade da nossa população. As implicações em saúde pública, né? Tem o ecossistema de binômio saúde-doença, que eu já falei para vocês, que é aquela gangorrazinha que a gente tinha. Ela mostra o quê? Que as equipes multiprofissionais são elo para as soluções dos problemas. Então, não adianta hoje em dia só a puericultura do enfermeiro ou só a prescrição dos antihipertensivos do médico. Os agentes de saúde, eles têm que estar lá inseridos para orientar esse meu paciente a tomar a medicação correta. Eu preciso do educador físico para orientar um exercício. Eu preciso do profissional odontólogo para ver as condições de higiene da boca desse meu paciente. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não se faz saúde sozinho. E a gente precisa do indivíduo, né, da pessoa, do paciente, porque a gente também não consegue fazer saúde por ele, tá bom? Então, esses problemas de saúde e doença não podem ser vistos só de um lado. A gente tem que perceber a saúde e doença, esse binômio como um todo, como integral, tá bom? Bom, aí são nossas referências bibliográficas, da onde esse estudo foi tirado, mas não acabou. A gente vai continuar falando ainda sobre promoção à saúde, tá bom? Isso aí é só uma historinha que eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês tirem alguma lição. Dizia assim, ó: 2 mineiros de cócoras, varas de pescar à mão, pintam e proseiam à beira do rio. De repente, vem um menino debatendo-se nas águas. Um entre olhar meteórico, ato contínuo, mergulham no rio e retiram o garoto. Retornam à prosa, agora entrecortada de momentos de cismas. Ou seja, ficar bem enquanto olhando, né, preocupado. A velha binga, acende os cigarros de palha, jogados no canto da boca. Passa meia hora e novo menino aparece no meio do rio. Repetem o gesto, automaticamente, lançando-se na água e salvando o segundo menino. Retornam os postos e a conversa. Proseiam com o gastar do tempo sobre a torpeza das árvores do cerrado. Rápido, um interrompe e observa. Compadre, hoje o rio não tá para peixe. E o outro completa. Esquisito, tá mais para menino. Um barulho estranho faz com que levantem a vista e vejam no meio do rio um terceiro garoto, já quase desfalecido. Imediato, um deles se joga na água. O outro fica de pé, mas não se atira no rio. O que se jogou convoca: compadre, vamos salvar mais esse? A resposta fulminante: esse eu ser salva sozinho, que eu vou para os lados da cabeceira do rio, pegar quem está julgando esses meninos na água. Ou seja, promoção em saúde é isso, meu povo. É a gente ir lá aonde quem está jogando o menino. Porque não adianta eu só salvar o menino, eu tenho que saber quem está jogando esse menino no rio. Então, se eu for lá no início do problema, fica mais fácil atuar no meio. Então, eu tenho que prevenir. Eu vou lá dizer, para de jogar o menino no rio, porque de repente eu não estou mais lá para salvar esse menino. Então, promoção e prevenção à saúde é isso. É a gente evitar que a doença aconteça. É evitar que jogue o menino no rio, tá bom? Eu espero que fique a lição. E como eu dizia para vocês, os ACS, que são vocês, são esses agentes de ligação, né? O ACS está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. A ação do ACS favorece a transformação da situação problema que afeta a qualidade de vida das famílias. Então, vocês não vão só conhecer o problema da comunidade, mas vocês também vão perceber qual é a potência que essa comunidade tem de se desenvolver. Porque, lembrando, saúde não é só ausência de
doença, né? Então, se eu puder desenvolver alguma coisa na comunidade, ajudar essa comunidade a crescer. Eu, por um tempo aqui em Lavras, eu fui presidente de uma associação de agricultores, porque meu sogro é agricultor, a gente comprou um terreno e o pessoal não sabia muito trabalhar nessa comunidade. Então, antes de eu ser médica, né, eu era enfermeira e eu fui presidente para ajudar na associação. E a gente desenvolveu alguns projetos. Hoje em dia a gente tem uma ONG lá, a ONG Happy Day, que trabalha com essas famílias carentes. Muitos deles conseguiram, com alguns apoio da prefeitura, vender aquilo que eles faziam. A gente conseguiu construir uma sede. Então, assim, vocês enquanto ACS, né, vocês podem estar ajudando a comunidade a descobrir as potencialidades, o que elas podem fazer para melhorar a sua vida, para ter sonhos, né? Que a gente viu que a saúde não é só não estar doente, mas é pensar no futuro, é ter sonhos, ter projeto, construir alguma coisa. Mesmo que não seja exatamente aquilo que você queria, mas é um passo que você dá. Meu povo, ia acordar no outro dia, sonhar que quer fazer alguma coisa, almejar algo. Ó, vocês aqui, sonhando com esse emprego, sonhando em ser ACS. Então isso é muito bom. Vocês vão estar aqui preenchendo 4 horas do dia de vocês, quiçá outros horários, estudando e resolvendo atividades, não é isso? Então, assim, é um momento ímpar, meu povo. Querer ser mais, querer ter mais. Isso não é ganância. É querer ser mais feliz, é querer viver melhor. Não é isso? Eu só não faço outra faculdade porque meu filho não deixa, viu? Mas desejo eu tenho. Mas ele diz, ô mamãe, para de estudar. Aí agora eu só estudo em casa. Pensando eu ainda em fazer uma residência, porque eu tô querendo trabalhar como médica legista. Eu tô com esse sonho, viu? Então, assim, a gente sempre tem que sonhar. Em querer ser mais, em querer ter mais. Eu não falo ter mais em relação a dinheiro, mas ter uma melhor qualidade de vida, ter mais saúde, ser mais feliz. Porque é isso que vale. Ter mais amigos, viu? Tá bom? Todas as famílias e as pessoas do seu território devem ser acompanhadas por meio de visita domiciliar, no qual se desenvolvem as ações de educação em saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Educação em saúde. Educar em saúde é extremamente importante e é extremamente difícil. E quem mais fará isso na equipe de saúde da família são vocês. Porque vocês são esse agente de ligação, vocês são esse agente de mudança. Como eu disse a vocês, é mais fácil eles acreditarem em vocês. Meu filho, tome esse antihipertensivo, que a sua pressão vai melhorar. É mais fácil acreditar em vocês do que em mim. Toma junto com um chazinho de capim santo que dá certo. Sua atuação valoriza questões culturais da comunidade, integrando o saber popular e o conhecimento científico. Então, eu sei lá que aquele bloqueador do canal de cálcio, que é aquele antihipertensivo, ele vai evitar que o cálcio entre, vai aumentar a filtração dos rins, ele vai mais fazer xixi e a pressão vai diminuir. Juntamente, ele tomando um chazinho para ficar mais calmo. Olha aí, ó. Saber popular, conhecimento científico. Vocês é que são esse elo, vocês é que vão conseguir convencer meus pacientes a tomar medicação. São vocês que prestam atenção, que estão lá. É com vocês que eles tiram a dúvida. Dificilmente o paciente vem direto ao médico. Vocês são esse elo de ligação. Vocês vão vir para mim e vão me perguntar. Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo, já que vocês estão presentes na comunidade. Sempre que vocês identificarem um paciente que tem um risco maior, que precisa de um cuidado maior, que é o que a gente chama de equidade, desculpe, que eu já tinha dito a vocês que é o princípio do SUS que mais me agrada, é dar mais a quem precisa mais. Então, vocês têm que encaminhar o serviço de saúde, conversa com o médico, conversa com a enfermeira, dizendo que aquele paciente precisa e precisa urgente, tá bom? Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde. Aí vocês também têm que obedecer fluxo, calendário, cronograma. Tem o dia da visita. Sempre se tem uma quantidade X de consultas e tem a quantidade X de urgências e emergências. A gente sempre deixa uma vaguinha. Então, aquele paciente que está precisando agora, vamos dar um jeitinho, vamos conversar com o médico, tá bom? Acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. Então, assim, o médico passou a medicação, prescreveu atividade física, mudança no estilo de vida, dieta. Falar de vez em quando, perguntar, seu João, e aí, tá dando certo? O senhor tá fazendo as coisas direitinho que o doutor mandou? Tá fazendo a caminhada? Passa na porta e pergunta. Então, para você acompanhar. Eu não sei se aí vocês fazem isso, mas aqui no Ceará, as agentes de saúde, elas recebem treinamento para verificar sinais vitais. Então, elas verificam pressão. Então, aquele paciente hipertenso é bom. Paciente diabético, leva no postinho para medir a glicemia. Então, é sempre importante isso, viu, meu povo?
esses são os verbos norteadores de vocês. Vocês vão usar esses 4 verbos o tempo todo. Que verbos são esses? Primeiro, identificar. Então, é você que está lá na comunidade. É você que vai identificar o paciente mais urgente. É você que vai identificar aquela vulnerabilidade. É você que vai identificar, fulaninho, o senhor tem que ir para tal canto. Então, o ACS deve estar treinado para ouvir e reconhecer fatores de riscos e sinais de alerta de determinadas doenças, a fim de poder encaminhar as pessoas corretamente à unidade de saúde, porque a gente não pode aglomerar. De repente, seu José está precisando mais urgente do que Dona Maria. Então, é você que identifica. Você encaminha. É o ACS que faz a ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. Doutora, hoje vai fulaninha. Doutora, essa paciente minha está com 3 meses que vai fazer o pré-natal. Hoje eu consegui levar, dá certo? Dá certo, leva para a enfermeira fazer o pré-natal. Tá bom? Orientar é o ato de examinar cuidadosamente os diferentes aspectos de um problema para encontrar as melhores soluções. Então, orientar, né? Orienta esse seu paciente. Vamos tomar o remédio direitinho? Vamos fazer aquilo que o doutor mandou? Oriente, converse. Nem sempre alguns vão ouvir não, meu povo. Tem gente que é rebelde, mas a gente faz nosso papel, a gente orienta. E não desista. Aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade, viu? Um dia dá certo. E acompanhar. Esta é uma ação que significa dar assistência à pessoa da sua comunidade que estão em situações de risco. Então, de novo, a história da equidade. Aquele paciente que precisa de mais atenção, dê mais atenção, tá bom? Acompanhe. De repente, o paciente está fazendo tratamento para hanseníase multibacilar, que demora até 1 ano de tratamento, que tem que tomar várias medicações todo dia. Vá lá olhar, pergunte, Dona Maria, a senhora tomou o remédio hoje? Fulaninho foi fazer a vacina? Então, preste atenção, acompanhe. Não vá só na casa do paciente que tem criança e gestante pesar, não. Converse. Pergunte o que está acontecendo, se está tudo certo. Converse com seus pacientes, viu? Não é como fofoca, não é querendo saber da vida, não. É querendo saber do estado de saúde dessas pessoas. Tá bom? Bom, e a gente encerra essa primeira parte da nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação em saúde. Educar. Educar. Quem é pai e mãe aí sabe como é difícil educar. Porque para você educar alguém, a pessoa precisa saber. E saber significa saborear, experimentar. Eu digo muito para meus alunos, a gente só consegue educar através de exemplo. Então, se eu digo ao meu paciente que não fume, eu não posso fumar. Se eu digo ao meu paciente que faça atividade física, eu preciso fazer atividade física. Se eu digo ao meu paciente que não beba, eu preciso não beber. Se eu preciso dizer ao meu paciente que ele tem que dormir 8 horas por dia, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Então, eu acho que a gente educa. Eu, como mãe, penso assim, sabe, meu povo? Que a gente educa através do exemplo. Eu só cobro do meu filho, só tem um, aquilo que eu faço. Então, se eu estudo, eu quero que ele estude. E não tem aquela história de dizer, não faço o que eu faço, não, faço o que eu digo. Não, faço o que eu faço. Eu digo muito a ele, se eu dei certo, você também vai dar. Então, vamos fazer as coisas que a mamãe está dizendo. Então, com o nosso paciente é do mesmo jeito. A gente educa através do exemplo. A gente fala, mas a gente também faz. Se não, meu povo, ficam meras palavras. Aquela história de dizer e não fazer, o povo aponta logo o dedo. Fique logo sabendo vocês. O profissional de saúde é muito apontado. Se te pegam fumando, vão logo dizer, tu não disse pra eu deixar de fumar e tu não tá fumando? Eu sei que é difícil. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que dar exemplo, viu? Então, vamos esperar um pouquinho e a gente já volta. Beijo.